Flamengo e Vasco se enfrentaram no Maracanã, jogo válido pela penúltima rodada da Taça Guanabara, a fase de classificação do Campeonato Carioca, e o Flamengo venceu por 2-0. É um jogo em que hoje o momento dos dois times, antes da bola rolar, a gente sabe que é um momento bem diferente. O Flamengo com uma superioridade tanto no ponto de vista de organização quanto do ponto de vista de time, e essa superioridade foi vista muito claramente, até mais do que deveria, vou falar sobre isso, no primeiro tempo. No segundo tempo, o Vasco conseguiu equilibrar o jogo por 15, 20 minutos, poderia até ter empatado o jogo, mandou uma bola no travessão quando o jogo estava 1-0, mas depois o Flamengo assumiu de novo o controle do jogo e acabou fazendo 2-0 na reta final do jogo, já aos 43 do segundo tempo. Hoje, se a gente for considerar, e fazendo uma análise fria, e vocês sabem que eu não trago torcida aqui pro canal, não trago clubismo aqui pro canal, hoje fazendo uma análise fria, ontem, passeando pelo Twitter, dito pelos próprios vascaínos, hoje há um abismo, podemos dizer, separando Flamengo e Vasco, seja em aspectos organizacionais, incluindo aí capacidade de receita, seja na força, na qualidade do time, e então hoje tem essa distância entre eles. Mas o futebol talvez seja o esporte em que mais essa distância possa ser diminuída ou neutralizada ou mitigada dentro do campo. E o Vasco teve até a chance de fazer isso, né? O Vasco no início do segundo tempo ali teve 15 minutos de um equilíbrio, conseguiu equilibrar o jogo, mandou uma bola no travessão com um Verratti, uma bela cabeçada que explodiu no travessão, sem chance para o Rossi chegar, mas depois, rapidamente ali, depois de 17, 18 minutos, o Flamengo assumiu de novo o controle do jogo e acabou vencendo por 2-0, fez o segundo gol, um belo gol do Cebolinha, já faltando 2 minutos para acabar. Dito isso sobre essa superioridade que é latente, né? Não considero como aceitável a postura do Vasco no primeiro tempo. Eu fui lá no Flash Score pegar as estatísticas só do primeiro tempo. Tem como você diferenciar do jogo todo só do primeiro tempo ou só do segundo. Só no primeiro tempo, as estatísticas são essas aqui, ó. Quase 70% de posse pro Flamengo, 8 finalizações do Flamengo, uma do Vasco, uma só. A do Vasco foi para fora, um chute, não sei se acho que foi do Hugo Moura, da entrada da área, a bola subiu. O Flamengo finalizou 8 vezes, apenas uma no gol. É um ponto aí para se observar, né? Apenas uma foi no gol, o pênalti do Bruno Henrique, mas foram 8 finalizações do Flamengo, 3 escanteios para o Flamengo, nenhum para o Vasco, e aproveitamento de passes, o Flamengo acertou 86% do passe, o Vasco acertou 68% dos passes. Além de tudo, um primeiro tempo muito errôneo do Vasco. 68% de passe certo nesse nível de jogo, né? Um jogo entre dois times da primeira divisão brasileira é muito baixo, a partir de menos de 80% já é um índice preocupante. O Vasco acertou 68% dos passes que tentou, ou seja, e mais do que isso, foi um primeiro tempo de superioridade do Flamengo desde o início até o final. Logo no comecinho, o Michael fez um belo primeiro tempo. Michael fez uma jogada pela esquerda, o Bruno Henrique finalizou para o alto, depois o Bruno Henrique finalizou outra. Teve uma finalização da Arrascaeta para fora, chutou torto. Teve uma finalização do Léo Pereira depois de um escanteio. Teve uma jogada do Michael entrando pela esquerda, driblando e acabou chutando na rede pelo lado de fora. Teve o lance do pênalti, que é uma jogada envolvendo aqui o lado direito, Pulgar, o Wesley para mim o melhor em campo. Com o Plata entrou, driblou para dentro, tomou um toco e tomou uma chegada por baixo, e aí o ato deu pênalti, ninguém do Vasco reclamou, não tem questionamento do pênalti. Bruno Henrique bateu bem e fez 1-0. Logo depois o Flamengo ainda teve mais 2 chances, teve o gol anulado
muito bem anulado pelo impedimento do Varela lá na esquerda, mas que é um gol que a facilidade com que o Flamengo fez o gol chamou a atenção, né? Uma triangulação ali pela esquerda, bola para o Varela, ele entra um pouco impedido, então, mas a construção da jogada é a mesma. Ele cruza, o Léo Jardim sai mal, dá um tapa, a bola vai na cabeça do Plata, ele faz 2-0, depois o gol foi corretamente anulado. Enfim, primeiro tempo de superioridade total do Flamengo, né? E aí tem um ponto, né? Um Vasco com uma postura muito ruim, né? O Vasco, além de não conseguir fazer saídas jogando, e aí o Léo Jardim quebrava a bola, o Flamengo com a linha alta ganhava a primeira bola, a segunda voltava para carga, e o jogo ficando nisso. E assim um Vasco mostrando uma passividade muito preocupante, né? Uma passividade muito alarmante. Ninguém conseguindo chegar, Tietê e Coutinho, os dois caras para fazer esse trabalho de meio, não apareceram no jogo. O Verratti, coitado, sozinho lá brigando, acho que primeiro tempo só dá para livrar a cara do Verratti, sozinho lá na frente, brigando com o Léo Pereira e com o Danilo. O Hugo Moura e o Matheus Carvalho por dentro, chegando atrasado em todas as jogadas. Só deu o primeiro tempo, só deu para livrar a cara do Zuccarello, que acho que fez um bom jogo, e do Verratti pela briga lá. No mais, o Vasco não conseguindo ser compacto, não conseguindo chegar. E aí o primeiro tempo terminou 1-0. No segundo tempo, isso nem foi muito falado na coletiva, mas imagino que o Fábio Carille deve ter dado uma bronca danada no Vasco, e aí o Vasco voltou melhor. Teve a inversão tática ali do Tietê e do Zuccarello trocando de lado, e isso ajudou a tirar um pouco a saída do Flamengo pelo lado direito, atrapalhou demais a saída do Flamengo. E aí um Vasco com mais pegada, um Vasco com mais disposição, por 17, 18 minutos conseguiu equilibrar fortemente o jogo. O Flamengo passou a não ter saída, teve um ou outro escape com o Bruno Henrique, mas na hora de sair jogando, a pressão alta do Vasco, pressão alta que encaixou ali, conseguiu atrapalhar demais. O Michael caiu de produção, o Plata ficou meio encaixotado ali com Piton e João Vitor, e aí o Vasco passou a ter muito volume. Chegou algumas vezes ali na intermediária do Flamengo, nenhuma chance clara de gol, até a cabeçada do Verratti, que aí é um cruzamento da direita. O Verratti, mestre, né, na cabeçada, se posicionou e ganhou inteiro do Léo Pereira e do Danilo, cabeceou, a bola não chegaria, para azar do Vasco, foi no travessão. Talvez essa bola tenha acordado o Flamengo, e aí vem a outra, digamos, a outra discrepância, né? O outro abismo entre Flamengo e Vasco, que é opções, banco de reserva. Aos 20 do segundo tempo, vendo o Vasco equilibrar o jogo, o Felipe Luiz recorre ao banco de reservas. Aí saem Varela, Everton Araújo e Arrascaeta. Vem para o jogo Léo Ortiz, Alan e Luiz Araújo. Temos uma grande notícia sobre o mercado da bola e envolve um nome que já deixou sua marca no Flamengo. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, o Mengão está interessado na contratação de Andrés Pereira. Isso mesmo, o Flamengo quer trazer de volta o jogador que teve uma passagem marcante pelo clube. Ida de Alcaraz para o Everton por empréstimo com opção de compra. A diretoria está buscando um substituto à altura e Andrés surge como um dos principais alvos. Mas não para por aí, Tein. Andrés Pereira já rejeitou uma proposta do Palmeiras e deu sinal verde para iniciar negociações com o Flamengo, mostrando que sua preferência é vestir novamente o manto sagrado. Isso tem um grande peso, já que o jogador criou uma identificação muito forte com a torcida, principalmente depois daquele erro na final da Libertadores. A nação não abandonou o jogador, deu apoio, e isso marcou muito ele. Tanto que, quando surgiu a chance de ir para o Palmeiras, Andrés recusou. E essa recusa tem muito a ver com sua história no Flamengo. Agora, falando sobre o estilo de jogo, Andrés Pereira é um jogador muito dinâmico, pode atuar em várias funções no meio-campo, algo que Felipe Luiz gosta bastante e que pode encaixar bem no esquema do Flamengo.
Sua qualidade técnica, bom passe e chegada ao ataque podem ser fundamentais para reforçar ainda mais o elenco rubro-negro. E tem mais, segundo informações, o Flamengo já tem um contrato de 3 anos pronto para apresentar ao jogador, o que mostra que a diretoria está determinada a fechar esse negócio. Agora resta saber se tudo vai caminhar para um final feliz e Andrés Pereira voltará a vestir o manto sagrado. O que vocês acham, nação? Andrés seria um bom reforço para o Flamengo? Deixem nos comentários a opinião de vocês e fiquem ligados no canal para mais atualizações do mercado da bola. Se gostou do vídeo, já deixa a curtida no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Tamo junto e até a próxima!